Boa tarde, sou o Leudo. Boa tarde, Leudo. Pessoal, esse texto de hoje vem falando sobre a questão da prosperidade, né? Da comparação. Muitas vezes a gente compara, né? Quando tem um adicto que acaba de entrar em recuperação e já consegue conquistar um monte de coisa, carro, casa. Mas a comparação, quem se compara sempre sai perdendo. Quem se compara sempre sai perdendo, cara. E hoje em dia, no mundo digital, pior ainda, né? Que a gente sai olhando quem é que vai botar a desgraça que acontece na vida no Instagram. Só coloca as coisas legais, bonita, né? Coloca maquiagem, coloca filtro, coloca como é, atrás, né? Coloca um cenário, né? Tira a foto no ângulo melhor. Então, assim, a gente se compara com aquilo, que na verdade nem é real. Então, assim, quando a gente fala sobre a prosperidade, né? A nossa maior prosperidade é manter limpo, né? Ele fala aí da comparação e da relação da riqueza, que muitos se comparam com a riqueza dos outros. Mas qual é a maior riqueza? É tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, cara. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. Tem gente que tem uma casa, mas não tem um lar. Não tem um lar. Uma casa que tenha paz, que tenha amor, que tenha união, que tenha alegria, que tenha uma família. O dinheiro pode comprar uma casa, uma mansão, mas não pode comprar um lar. O dinheiro pode comprar uma cama, a melhor cama do mundo, mas não pode comprar um sono, né? Não pode comprar o sono tranquilo. E você ter a consciência tranquila, consciência limpa, né? O dinheiro pode pagar os melhores médicos, o melhor plano de saúde do mundo, o melhor hospital, pode até comprar o hospital, mas não pode comprar a saúde, não. Tem gente que é milionário e tá morrendo de câncer aí nos hospitais. Não pode. Então, assim, as riquezas que a gente não consegue enxergar no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não consegue ser grato. A gente ter duas pernas para andar, a gente não consegue ser grato porque a gente está respirando bem. A pandemia veio, cara, para mostrar o valor do ar que a gente respira. Ninguém nunca para agradecer, sabe? Que a gente tem dois pulmões saudáveis, por enquanto, né? Uns e outros. Dois pulmões saudáveis, né? E tá respirando, cara, tá vivendo. Tem olhos, escuta, fala, pensa. Tem uns e outros que já não estão pensando muito bem, que já atravessaram o espelho, né? Então, assim, a gente tem que agradecer, cara, essas riquezas. Essas são as riquezas, cara. Essas são as riquezas, né? De um abraço de um filho, quando você está em recuperação, que o filho entra por aquela porta ali e te dá um abraço. Qual é o dinheiro que paga isso aí, cara? Quanto que vale teu filho e o abraço dele, cara? Não paga, meu irmão. Então, assim, a gente tem que ser grato por essas riquezas. E essas riquezas a gente adquire com a recuperação. É natural, naturalmente a gente vai recuperando. A gente recupera a confiança, a gente recupera o caráter, né? Pelo menos eu, quando estava em uso, eu era um descarado, mas sem caráter, né? Não tinha amor, não tinha consideração, não tinha nada. Só queria saber de usar mais uma. Só isso que eu queria saber. Quando começava a usar, não queria mais papo com nada, mano. Nada. Quantas e quantas vezes meu filho ficou assim do lado e eu ia no banheiro e usava e voltava e ficava lá. Não conseguia nem interagir com meu próprio filho, cara. Sabe? Na época que eu fui internado, meu filho tinha 3 anos, hoje ele tem 15. Vai fazer 16. Então, assim, a gente precisa parar para pensar sobre essas coisas, cara. Esse texto é muito massa. Muito massa. Faz a gente refletir sobre o que é que a gente está fazendo aqui, né? O que é que precisa para você ficar limpo? Por que tem gente que vem para uma clínica, faz tudo direitinho e tal, e quando sai, recai, cara? Será que você já pensou para parar? Já parou para pensar, né? O que é que falta? Qual é a chave? Sabe? Tudo que você já aprendeu sobre 12 passos, tudo que você já aprendeu sobre ambientes, hábitos e pessoas, né? Será que você realmente mudou os ambientes? Será que você realmente mudou os hábitos? Será que você realmente mudou as pessoas? É uma nova vida, cara. Não tem como. Não tem como viver na mesma vida esperando um resultado diferente, né? É aquele conceito de insanidade que a gente também já conhece. Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. É lógico que vai dar a mesma merda. Vai dar a mesma merda de novo, cara. De novo.
Então a gente precisa entender, né, colocar em prática e valorizar essas riquezas, cara, que a gente ainda tem, né, que a gente ainda tem. Quando eu digo assim, cara, tu queria ganhar R$1 milhão e amanhã tu não acordar mais, ninguém queria. Ou então tu queria ganhar R$1 milhão e amanhã tu acordar cego, ninguém queria. Tu queria ganhar R$1 milhão e amanhã acordar sem as duas pernas, ninguém queria. Só aí já são 3 milhões, né? Fora se eu ficar falando aqui. Então, cara, acordar do jeito que você está hoje vale mais do que muitos milhões, cara. Só que a gente ainda acorda abusado, com raiva da vida e reclamando. Cara, se você parar pra pensar, você deve acordar agradecendo sempre, cara. Sempre. Porque se tu ganhasse R$1 milhão, tu tava pulando aqui. E por que a gente não acorda e não pula com o que a gente já tem, com as riquezas espirituais? As riquezas espirituais aqui, quando fala espiritualidade, não está falando de igreja, nem de religião. Está falando das coisas que o dinheiro não compra. Está falando das coisas que o dinheiro não compra. Do amor, do carinho, da companhia, sabe? Do caráter, do sono bem dormido, né? De um sorriso, de uma alegria. Coisas que o dinheiro não compra, cara. São coisas que o dinheiro não compra, né? De um filho, de um pai ou uma mãezinha que ainda tá vivo, sabe? Muitos aqui já perderam mãe, já perderam pai. Então a gente precisa entender e começar a dar valor às coisas, cara. Acordar e, vixe, meu irmão, ganhei mais R$1 milhão, ó, mano. Estou com minhas duas pernas, tô enxergando, tô escutando, tô pensando, ainda tô lúcido, né? Porque o tanto de droga que eu, Leudo, usei, era pra me ter ficado doido 3 vezes, mano. Mas foi um livramento de Deus, cara. O tanto de coisa de enrascada que eu entrei, de favela, de tudo, de marmota que eu fiz, era pra me ter sido morto umas 10 vezes, cara. Então a gente precisa entender e agradecer a Deus que a gente tá aqui, cara. Tem gente que reclama de estar aqui. Conta quantas pessoas tem aqui, quantas pessoas estão morrendo usando droga lá fora, nesse exato momento. Cara, agradeça porque você tá aqui, agradeça porque acordou, agradeça porque é mais um dia, sabe? Cara, o tempo passa assim, ó, puf, daqui a pouco vocês saem, aí vão ter uma vida lá fora, cara, passa 3 meses, 6 meses, 1 ano, passa rápido. É melhor você passar e lá fora ter uma vida pro resto da vida limpa, do que ficar nesse ida e volta, sabe? Tem uma galera que gosta e acaba se acostumando com esse ciclo. Vai, passa o tempo limpo, cai e volta. Vai, passa o tempo limpo, cai e volta. Cara, chegou o tempo, meu irmão, de mudar radicalmente. Se você mudou algumas coisas e não deu certo, é porque não deu certo, não dá certo desse jeito. Tem que mudar radicalmente. Pelo menos eu, Leudo, tentei parar várias vezes sozinho, né? Não tinha dinheiro para pagar a clínica. A minha família todinha inteirou. Um deram um dinheiro, outro deram o outro, outro deram o outro. E aí a gente conseguiu pagar a clínica, na época, em 2013. Conseguiu pagar a clínica e eu fiquei, né? Fiquei internado durante 5 meses, no ano de 2013. Eu saí da clínica em novembro de 2013. Né? Em novembro de 2026 vai fazer 13 anos. Mas eu mudei radicalmente, cara. Radicalmente. Eu mudei de lugar, eu me mudei de casa, fui morar em outra cidade, morava em Fortaleza, fui morar no Eusébio. Eu mudei as amizades, eu mudei o telefone, o chip, eu mudei as minhas redes sociais, eu mudei tudo, eu mudei até de religião, mudei a forma de me vestir, mudei a minha comunicação, mudei as coisas que eu comecei a estudar outras coisas. Mudei, cara, mudei de trabalho, mudei de emprego, trabalhava com uma coisa, fui trabalhar com outra, totalmente diferente. Mudei, cara. Aí se a pessoa diz assim, não, cara, pintei o teu cabelo pro outro lado. Cara, não, pintei não. Só um exemplo bem esdrúxulo, né? Assim, a pessoa não quer mudar nada na vida, mano. E acha que, cara, pois tem problema. É pra raspar o cabelo, raspe aí, meu chapa. Pra mudar o quê? O que é que preciso fazer pra eu ficar limpo, cara? É pra ir pra outra igreja, vou. É pra ir pra outro estado, vou. É pra viajar, vou. É pra fazer esse curso aqui. É pra ir pra essa academia. É pra fazer exercício. É pra acordar cedo. É pra trabalhar. Eu vou fazer porque eu quero ficar limpo. Só que tem gente que na primeira dificuldadezinha... Não, cara. Né? Imagina aí como é que você vai pro NA lá fora. Ou pra uma igreja. Ou pra qualquer coisa que seja.
A distância desse quarto aqui para aquela academia ali, tem gente que tem preguiça. E na sua casa, quando você sai que você não vai ter um carro, você vai ter que pegar um ônibus para ir. Ou então vai ter que andar assim uns 10 quarteirões para chegar ou no NA, ou numa academia, ou numa igreja. Será que você vai? Será que você vai estar disposto? Se tu não sai nem desse quarto, não vai nem para ali. Se tu não sai nem do quarto, não chega nem aqui na roda, cara. Será que tu vai mesmo? O que é que você está disposto a fazer, cara? Chegou a hora de despertar, meu irmão. A vida tá aí, tem um monte de vida. Tem gente que tem 20, 30, 40, 50, 60 anos aqui. Não importa, mas ainda tem muita vida, cara, lá pra fora. Muita vida. Muita vida. E é como eu disse, quanto é que vale um dia de vida? Quanto que vale um dia de vida? São as riquezas espirituais. Já parou pra pensar quanto vale um dia de vida? Se assim, rapaz, tu vai viver mais 5 anos. Quanto é que tu quer aí pra tu viver só 4? Né? Cara, a gente não valoriza a vida. A gente não valoriza, cara. Se a gente pensar bem, a gente... Será que a gente se ama? Acho que muitas vezes falta um amor próprio. Meu irmão, eu me amo, cara. Eu amo a minha vida, eu quero mudar. Isso aqui só foi desgraça, sofrimento, tristeza, mazela, doença, clínica. Sabe? Tá na hora de mudar radicalmente, cara. Radicalmente. Só por hoje.